também mais responsabilidade. Então, eu penso que quanto mais nós tivermos isso, mais doação a gente precisa fazer. Então, não é tirar nada desse planeta para nós, né? É doar. O que a gente pode doar? E o princípio da não exclusão de consciências. Então, eu assim, não sei como é que é a experiência de vocês, mas eu vi muito isso na minha... Eu estou com 42 anos, né? Às vezes eu até esqueço disso, mas enfim. E assim, eu esqueço, mesmo, não lembro. Eu às vezes tenho que parar para pensar que ano que eu nasci mesmo, que data que eu tenho, que eu nem lembro. Mas assim, como é importante, né, esse negócio de você... É o negócio da cosmovisão, né? Não tem jeito. Eu não sei como explicar essa ideia, né? Mas, gente, vamos atrás, vamos testar, né? Vamos experimentar como é que é ter cosmovisão para melhorar tudo isso aí, né? Ele comenta que gostaria de reiterar meus agradecimentos a todos e a Simone Zolé em especial. Posso aproveitar? Essa foi a pessoa da Suíça, não é? Isso. Porque uma das coisas que a gente pode pensar e extrapolar é a questão do como que foi o processo da União Europeia. Que isso tem a ver com uma liderança interempática entre todos os participantes da comunidade. Então, quando a gente vê os eurodeputados e essa viagem que vai acontecer justamente lá na França, que é justamente a reunião de todos os eurodeputados, onde eles tomam todas as decisões das leis que vão nortear todos os Estados-membros. Isso é muito interessante a gente estudar esse mecanismo, porque uma das coisas que a gente percebe é que quando acontece alguma diretriz que é discutido lá, por exemplo, a igualdade de gênero, aquilo é replicado em todas as outras nações que participam daquele grupo e eles vão discutir isso nos seus congressos e vão restabelecer e replicar aquela contrapartida legal. Então, é um processo de trabalho. Então, não se pensa mais hoje, por exemplo, num Estado lá na Europa que é líder. Não se fala assim, a Alemanha é líder, ou a França é líder. Não, se fala justamente nos Estados-membros. Uma das coisas que não aconteceu no Mercosul ainda é justamente que a gente continua usando o modelo estadunidense. Ah, não, a liderança regional, qual país que é líder, não sei o quê, e a gente deixa de viver o Mercosul, que seria, na verdade, o bloco, trabalhando para o bloco. Então, isso é uma das coisas muito sérias. Eu vejo que a gente está até nesse ambiente de Copa, e muita gente fala assim, eu fiquei feliz que a Argentina perdeu, por exemplo. Cara, isso é o maior exemplo da anti-interempatia, não é isso? Você não está sendo empático, isso não é bacana. Mas assim, André, tem um porém nesse processo aí. Como é que um dirigente, um deputado, ele vai poder ter empatia por milhões de pessoas que estão na União Europeia e poder decidir por elas? Né? Então, isso já é uma impossibilidade técnica. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho liberdade para tomar minhas decisões, eu tenho meus valores, meus princípios. E esse processo de liberdade, ele é interessante porque quando eu considero isso e respeito isso, eu não me agrido. Agora, quando a gente se baseia, por exemplo, numa crença irracional, que eu acho, tá? Que é a ideia de que a gente deve ter uma linha, uma diretriz homogênea para tudo, você cerceia exatamente o processo da diversidade. Então, por que a gente precisa, e é uma coisa que está antes do processo legislativo, por que eu preciso, e é uma coisa que a gente precisa questionar, por que eu preciso de uma lei que sirva para tudo? Por que eu preciso decidir se tem que ter identidade de gênero ou não? A gente não deveria nem estar discutindo isso, entendeu? Uma coisa que me surpreendeu muito em relação à União Europeia, e que é uma coisa interessante em relação à gênese dela, porque o objetivo inicial era trabalhar com o mercado comum europeu. Era justamente trabalhar a liberdade dos indivíduos poderem fazer livre trocas entre si. Poder ter liberdade de, por exemplo, adquirir um produto, por exemplo, na França, um português, que estava mais barato lá. Então, isso é bom para o indivíduo. E não obrigá-lo a comprar um produto mais caro dentro do seu país, sobre a ideia, né, de proteger a indústria nacional. Na verdade, quando você fala proteger a indústria nacional, você está protegendo o empresário que tem monopólio de mercado. Aí a gente vai entrar em uma série de outras questões econômicas. Mas eu acho que o grande erro foi abandonar esse processo da liberdade e caminhar para um processo de formar um Estado-nação maior, em que você tem um modelo centralizador, em que uma elite burocrata define o que as pessoas precisam fazer ou não. E aí você entra num processo não de descentralização de poder, em que você valoriza o indivíduo, mas um processo pior, de centralização de poder, em que você não tem mais o presidente de um país governando, você tem agora um Estado maior ainda, em que você tem os dirigentes ali que não têm ligação com as pessoas,
e estão tomando decisões por essas pessoas. E aí isso gera uma imposição no sentido de igualdade, inclusive na falta de liberdade as pessoas poderem pensar diferentes. Porque na hora que você impõe a identidade de gênero, na hora que você impõe um sistema de cotas, ou seja lá o que for, você está tirando do indivíduo a capacidade, a possibilidade dele pensar por si só e decidir baseado nos seus valores, seus princípios. A gente não vai fazer com que o planeta evolua na marra. E aí, isso não apareceria nas votações? Mas eu só queria fazer um contraponto, né, aproveitando, Pedro, essa outra questão, é que eu vivi na União Europeia por quase 5 anos. E o que acontece é que dentro do que eu percebi, porque a minha frente é uma frente ambiental, pelo menos eu estava estudando justamente o mestrado ambiental, e eu tive que lidar com leis relacionadas a isso. O meu trabalho, eu estudei sobre a poluição numa região, e eu tinha que lidar com normas que fazem parte das normas que foram adotadas em Portugal, estabelecidas prioritariamente na União Europeia. Então, o que eu vejo é que uma das coisas interessantes é que todos os países membros, eles têm um processo político e de organização social diferente. E a gente não consegue, por exemplo, os direitos de um Estado, eles imperam perante ao outro. Então, quer dizer, cada um tem uma regra de funcionamento, desde legislação ambiental, legislação de formas de operar do governo, e assim vai. Então, o que acontece é que as diretrizes dos eurodeputados, eles são convergências de união do bloco, de bem-estar. Então, quer dizer, ele é interessante que eu participava e eu estudava muito, como eu gosto de processo político, eu estudava e acompanhava os debates dos eurodeputados, a importância do eurodeputado e os debates que a União Europeia trazia. E o que a gente vê, assim, para ter uma liberdade de comércio, eles também favoreciam uma liberdade de bem-estar. Então, quando eles falam justamente sobre a questão da igualdade de gênero, era a pressão da União Europeia fazer com os outros países que tinham dificuldades pela própria organização social de adotar aquelas leis, delas serem, impelidas de tomar ações a favor justamente da igualdade de gênero. Para o quê? Que eles tomassem ações nos seus processos até da governança estadual, para garantir que naquele mesmo cargo o salário do homem e da mulher fosse igual. Então, quer dizer, e mostrasse isso como fatores, porque lá é pão, pão, queijo, queijo, né? Mostre as evidências, mostre que os seus cargos estão emparelhados. E isso é uma pressão justamente da União sobre o membro. Então, querendo ou não, isso é um processo político, mas a gente vai ver também que o projeto da União Europeia foi de serenões. Então, quer dizer, o que eu estou chamando a atenção é o processo mais evoluído? Não vejo que a coisa ela é top, assim, five, e está 100% redonda, tanto que a entrada justamente esse último país grande, da Turquia, a entrada da Turquia virou um grande problema, porque hoje, como as coisas são feitas, é pela quantidade de gente. E hoje, quem tem mais gente é a Alemanha. Entrando a Turquia, aí muda, e aí fala assim, como que fica o direito se eu dou mais peso para a Turquia, que tem um outro tipo de comportamento, até mais asiático? Então, isso é a discussão que eles estão no modelo hoje. Por isso que eu estou falando, ele não é perfeito. É que você entra no problema da planificação. Eu sei, mas é isso que eu estou falando, é que não é perfeito. E aí toda imposição, acho que uma coisa muito séria em relação ao processo da empatia, é que assim, toda imposição, ela gera uma oposição natural. Então, na hora que você quer impor valores, e esses valores são conflitantes com os valores daquela pessoa, a tendência é ela rechaçar isso de alguma